Olá, muito boa tarde, a paz. Estamos dando início a mais uma meditação espiritual e nós gostaríamos de convidá-lo a acompanhar conosco uma leitura que vamos fazer num dos textos da Sagrada Escritura, que está em Mateus capítulo 6, verso 3 e 4, que diz assim: Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. Nos últimos dias nós estamos vivendo ou vivenciando situações em que, em nome da ajuda, muitas coisas mascaradas, muitas coisas é, que infelizmente não passam de fantasia, surgem ou têm surgido, né, para nos fazer ficar condoídos, ficar sentimentais, mas nós que já somos vacinados não somos capazes de sensibilizar por qualquer coisa, e por isso alguns podem até dizer, olha, aquela pessoa está sendo insensível, mas muitos, por causa de situações é, fantasiosas, é, se fecham, acabam se comportando de forma a, a achar que certos absurdos estão sendo praticados. E realmente muitos absurdos têm sido praticados em nome da tal Covid, né? Ah, porque por causa da Covid, tudo muitas vezes papo furado, né? É claro que nós temos que tomar os cuidados, nós devemos ser cautelosos, nós devemos dar ouvidos aquilo que é verdadeiro, aquilo que é uma orientação plausível, mas, acima de tudo, nós queremos realmente ter preocupação com o próximo. Nós queremos ter de verdade a preocupação com o próximo. E aí não é à toa que a palavra de Deus já há milênios de anos nos orienta, né? Nada mais que a palavra de Deus para nos orientar quanto a isso. E nós, como praticantes do bem, como alguém que segue o que a Bíblia ensina, nós já estávamos sendo orientados bem antes de vivenciar essa situação. Então, a situação do ajudar, ou de prestar uma ajuda àquele que está precisando da ajuda na atual conjuntura, se faz necessário, se é uma coisa que eu e você temos que ter consciência, é de que a palavra de Deus nos orienta e nos ensina a viver isso, a viver de forma verdadeira e não fantasiosa e não hipócrita, né? E não de forma hipócrita como a gente está vendo por aí. Uma hipocrisia terrível. Isso dá náusea até, né? Poderíamos expressar assim. Mas, então, olhando para a palavra de Deus, o versículo que nós lemos diz o seguinte: mas quando você der a esmola, olha só, Jesus orientando, quando você der a esmola, mas quando você der a esmola, isso é quando, né? Quando será? Porque hoje em dia o ser humano anda com o coração meio fechado também, ou muito fechado, não é mesmo? Então, mas aí Jesus diz, quando você der a esmola, ele orienta que se deve ter uma prática, e essa prática é algo que muitos estão pisando nela. Olha só, quando você der a esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. E o que nós estamos vivendo ultimamente é o contrário, não é mesmo? As pessoas estão, sabe, querendo estrelar. Querendo estrelar. Quer estrelar? Vai para uma tela de cinema, dizia alguém. Uma vez eu vi alguém dizer, quer aparecer? Vai para uma tela de cinema. E aí alguém, por nome
em nome desse mal que impera, né? Fazendo mão dessa mazela que está aí a, a vilipendiar o próximo, ele vai, sabe, começa a querer aparecer. E a palavra de Deus diz que não deve fazer assim, não deve ser assim, né? Então, a minha mão direita não deve ver o que a esquerda está fazendo, ou a esquerda, vice-versa, né? A esquerda não deve deixar que a direita veja o que ela está fazendo também, né? Mas aí diz assim o restante do versículo, de forma, aliás, o restante não, a continuação da ideia, né? No versículo 4, diz assim, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. Então, a sua mão direita não deve ver o que a esquerda está fazendo, para que você pratique algo entre você e Deus. Você está fazendo o que Deus pede para você fazer, que é amar o seu semelhante, que é se importar com o seu semelhante, que é ter misericórdia, ou em outras palavras, se sentir no lugar do necessitado, né? Então, diz aqui que se você fizer essa prática de fazer só entre você e Deus, seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Deus está vendo e Ele que vai te recompensar. Não é a mídia, não é ir lá na tela da TV tal, da rede de televisão tal, que vai fazer com que eu receba a recompensa. É Deus que vai me dar a recompensa. É Deus que vai olhar para mim e dizer, olha filho, o que você fez está aqui em quadruplicadamente eu estou devolvendo o que você fez pelo seu semelhante hoje. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude, né, a nos comportar assim, fazer o que a palavra nos ensina a fazer. Isto é, fazer de verdade, sem hipocrisia e com verdadeiro amor. Não é mesmo? Amém.